Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Joel, professor de matemática. Sabe como você pode nos ajudar? Se inscrevendo no nosso canal e dando o like. Muito obrigado, contando com a força de vocês. O tema da nossa aula de hoje será sobre medida diária. Eu estou valorizando nesta aula a questão do entendimento e menos fórmulas. É muito importante que você saiba da onde surgiu a fórmula. Por quê? Porque se você aprende na essência, lá na raiz, a sua aprendizagem vai ter mais qualidade, tá? Então, por exemplo, medir é comparar. Sempre. Você não pode medir uma coisa com outra diferente. Eu quero medir, por exemplo, a medida desta sala aqui que eu estou. Quando eu for medir o comprimento aqui do lado, eu só posso usar outro comprimento. Eu não posso usar, por exemplo, 1 litro ou 1 quilo para medir o comprimento, a medida dessa sala. Eu achei interessante que eu achei esse ladrilho aqui, que na verdade ele serve como um aparador para panelas quentes, né? Essas coisas assim, para mesa, né? E tal. E ele tem bastante elementos geométricos aqui, né? Sempre lembrando que a unidade de medida para a área é quadradinho. Ele pode ter tamanhos diferentes. E aí ele vai te dar valores diferentes. A unidade padrão é 1 centímetro de cada lado. Mas vamos ver esse caso aqui, tá? Peraí, botar meus óculos, que assim eu enxergo melhor. Então, continuando. Então, observa que nessa figura, meio triângulo, tá? Nesse triângulo grande. Outra coisa também, se você ver a área toda dessa peça, desse quadrado, que ela tem a forma de um quadrado, você vai ver que tem meio quadrado aqui, como medida. E se eu quiser calcular a área dessa figura toda, eu vou medir esse lado com a régua, já até vi, dá 14,8. Isso com muita precisão. Aqui também dá 14,8, tá? E você multiplica, e aí você tem a área desta figura como um todo em centímetros quadrados. Combinado? Tá. Eu vou apresentar para vocês. Vamos trabalhar o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio e o triângulo. Vamos em frente. Vamos trabalhar medidas de área. Primeiro ponto importante é você entender do que nós estamos trabalhando, do que a gente está falando, tá? Medir é comparar duas coisas que tenham semelhança. Então, por exemplo, eu posso medir a área deste quadrado aqui usando como medida este quadradinho aqui, tá? Eu não tenho como usar essa caneta aqui, que tem natureza diferente, não tem semelhança, e dizer quantas canetas dessa equivale ou cobre esse quadrado aqui. Não tem como. Só situações semelhantes. Então, por exemplo, se eu digo para você, a unidade de medida de área será este quadradinho, então me diga qual é a área deste quadrado aqui ao lado vermelho, tá? Então, vamos lá. Ele tem 1, 2, 3, 4. A área é 4 unidades. Pronto. Isso é a ideia de área. Tá bom? Agora, se eu usar régua, aqui mede 1 centímetro. Aqui também mede 1 centímetro. Tá? Lógico que aqui também mede 2 centímetros e mede 2 centímetros aqui, né? Porque 1, 2. Aí você multiplica os dois lados. 2 vezes 2, 4. Está exatamente a quantidade de quadrados que estão aqui dentro. Até porque uma vez, né, o 2, outra vez o 2, total 4. 1 vezes 1, 1.
Então a área num quadrado, tendo como unidade o centímetro, se calcula desta forma. Vamos ver um outro caso. Olha este outro caso aqui. A área desse triângulo azul, desse quadrado, perdão. A área deste quadrado azul. Vamos medir os lados. As medidas dos lados. 3 centímetros do lado, 3 centímetros do outro. Vamos ver numericamente. A gente já aprendeu que no quadrado basta multiplicar os dois lados. 3 centímetros vezes 3 centímetros, 3 vezes 3, 9, né? Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Por isso que a gente fala que a área é ao quadrado, porque ele vai formar um quadrado. E esse quadrado, 3 vezes 3, 9, observa que quantos quadradinhos tem aqui dentro? Uma linha de 3, outra, 3 vezes 3, 9. 9 centímetros quadrados. Então a área é 9 centímetros quadrados. Vamos ver um outro quadrado. Observa esse quadrado. Quantos lados? Qual a medida do lado dele? 1, 2, 3, 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. O quadrado é uma figura, é um polígono que possui 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Tá? Lembrando que isso também é importante. E aí eu quero calcular a área deste quadrado. 4 centímetros vezes 4 centímetros. A está igual a 4 vezes 4, 16. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, 16 centímetros quadrados. E você veja que tem 16 quadradinhos aqui dentro. Aí, vamos agora trabalhar esse quadrado. Observa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os lados são iguais. Então, eu não vou ficar contando o quadradinho por um, porque eu sei que a área do quadrado vai ser o produto dos dois lados. Então, vamos ganhar tempo, né? Não precisa ficar contando o quadradinho. Ah, o lado é 5. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Então, a gente vai chegar a uma fórmula. E esta fórmula, para a gente chegar a um ponto final, que a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Mas eu não quero que vocês gravem fórmulas, tá? Nós vamos trabalhar as medidas de áreas das figuras geométricas planas construindo estas fórmulas, porque dessa forma você não vai esquecer nunca mais. O que der para você, você vai fazer e vai conseguir acertar. Agora, vamos trabalhar o retângulo. O que é o retângulo? É uma figura que possui 4 lados, lados opostos paralelos e 4 ângulos de 90 graus, que a gente pode representar assim, né? A circunferência inteira tem 360, a metade tem 180 e a metade da metade 90 graus. Então, o retângulo ele tem condição de existência. 4 ângulos de 90 graus. Vamos calcular a área dele, então? Então, aqui vai ser a base, aqui vai ser a altura. Ok? Mas a área dele, se a gente está trabalhando com o quadradinho como unidade de medida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Já sei que a área dele dá 12, tá? Então, é o produto do lado maior pelo lado menor. Mas vamos determinar essa área. Vamos lá. Aqui embaixo é B, perdão, aqui vai ser base vezes altura, né? Que a gente já analisou aqui. Vamos calcular a área deste retângulo numericamente. A área vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros vezes 1, 2, 2 centímetros, que será igual a C vezes 2, 12 centímetros ao quadrado. Ó, 12, e deu 12 mais centímetros ao quadrado. E esse retângulo aqui, quanto que vai dar a área dele, hein? Vou fazer direto. 1, 2, 3, 4, 5. A altura dele é 5. A base dele é 1, 2, 3. 3. A gente já sabe que para calcular a área do retângulo, eu não preciso ficar contando quadradinhos. Eu faço 3 vezes 5, 15.
como é centímetro, né? Então, 5 centímetros vezes 3 centímetros, a área vai dar igual a 15 centímetros ao quadrado. Vamos agora calcular a área deste outro retângulo. Vamos fazer direto. 3 centímetros, 2 centímetros. A área do retângulo eu multiplico os dois lados. 2 vezes 3, 6 centímetros ao quadrado. E realmente eu tenho 6 quadradinhos aqui dentro, né? É a unidade. E finalmente, esse retângulo aqui compridinho, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, já sei que a área dele vai dar 5, mas o cálculo dele, a área dele, vai ser igual a 1 centímetro vezes 5 centímetros, a área dele será igual a 5 centímetros ao quadrado. 1, 2, 3. Conclusão da área do retângulo. Área do retângulo. Ou você pode fazer assim, ó, área do retângulo. É o que mesmo? Base vezes altura. É porque você pode usar nomenclaturas diferentes, porque às vezes eu embolo também, tá? Largura vezes comprimento. Também você pode fazer dessa maneira, tá? Então, fechando a questão do retângulo, a área do retângulo é base vezes altura ou largura vezes comprimento. Basta você multiplicar os dois lados. Esta figura aqui, ó, vou fechar aqui para vocês entenderem melhor. Ele é assim, ó. Ele é chamado de paralelogramo. Ele possui pares de lados paralelos. Possui 4 lados e 4, 2 a 2, né? Esse lado é paralelo a este e esse é paralelo a esse, tá? Então, é a lei de formação do paralelogramo. Ele possui 4 lados e 2 pares de lados paralelos, tá? Como é que eu calculo a área dele? Se eu for calcular contando quadradinhos, vou primeiro os quadradinhos inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. 7, porque meio com meio, né? 8. Muito bem, já determinei contando quadradinhos. Mas não é o meu caso. Eu quero ter uma maneira que eu consiga calcular a área de todo o paralelogramo que eu quiser, tá? Vou colocar o nome dele aqui. Ele é um paralelogramo. Ok? Muito bem, gente. Vê se você concorda comigo. Se eu pegar uma tesoura e cortar aqui, ó. Vou cortar aqui, isso aqui vai sair, ó. E colar do outro lado. O que aconteceu com o paralelogramo? Ele virou um retângulo. E como é que se calcula a área do retângulo? Base vezes a altura. Base vezes a altura. Ou a largura vezes o comprimento, tá? Então, chegamos a uma conclusão. A área do paralelogramo é base vezes altura. Serve para todo paralelogramo. Não esqueça que o paralelogramo tem esse formato. E detalhe, tá? Aqui a gente está fazendo um papel quadriculado. Todo paralelogramo pode ser transformado em um retângulo. Sempre, tá? Faz a experiência. Desenhe um paralelogramo, numa folha assim, ser quadriculada, tá? E recorta e cola do outro lado. E daí você vai chegar a essa conclusão, que a área do paralelogramo é igual à do retângulo, tá? Agora, vamos trabalhar a área do triângulo. Vamos trabalhar a área do triângulo. Olha, só olha esse triângulo colorido, tá? Muito bem. O que um esperto percebeu? Ele percebeu que todo triângulo pode ser transformado num paralelogramo ou num retângulo. Olha esse exemplo no papel quadriculado que dá para visualizar melhor.
Se eu dobrar esse triângulo e colar aqui, ó, esse triângulo aqui tem o mesmo tamanho que este. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? De lados e tal. Repara o que ele virou. Ele virou um quadrado. Então, conclusão. Vamos contar a área desse triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Metade com metade, 8. Vamos ver em termos de fórmulas. A área do triângulo é dada pela base, não esquece isso, hein? Vezes a altura dividido por 2. Gente, eu sempre esqueço essa fórmula. Presta atenção, ele é um triângulo, ele não foi duplicado. E como é que se calcula a área do retângulo ou do quadrado? Não é um lado vezes o outro? Só que, já que ele foi duplicado, eu preciso dividir por 2, porque eu só quero este aqui, eles dois são iguais. Conclusão, a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Se você lembrar desse detalhe, tá? Você não esquece. Olha, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Um triângulo. Eu quero calcular a área desse triângulo. Vamos lá, eu vou duplicar ele, tá aqui, né? Eu vou duplicar, ele vai duplicar aqui, ó. Nesse ponto. Vou duplicar ele para cá. E ele virou retângulo, Joel. Ele virou retângulo. E como é que é a área do retângulo? Vamos chamar aqui de base, aqui é a altura. É base vezes altura. Tá. Se a base vezes a altura ele virou retângulo, peraí, mas Joel, você dobrou o tamanho do triângulo? Né? Houve uma dobra. Então, você divide por 2. Conclusão, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. O nome dessa figura aqui é um trapézio. Tá? Ele é um trapézio. Qual é a característica desse quadrilátero? Ele possui apenas 2 lados paralelos. Cara, vai acontecer a mesma coisa nesse caso aqui. Se você cortar aqui e colar aqui, ó, vai dar um retângulo também, tá? E a área do trapézio é dado por base maior. Esse pedacinho vai colar aqui, né? Não é isso? Essa base maior, que aqui é a base maior, mais a base menor, dividido por 2, multiplicado pela altura. Vou fazer desse daqui, ó, de baixo. A área desse trapézio, aqui é a base maior. Vamos ver quanto que ele mede? As dimensões dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Qual é a altura dele? 1, 2, 3. 3 centímetros. Qual vai ser a área do trapézio? Base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura. Calculando. 6 mais 3 dividido por 2, multiplicado por altura 3. Então, vai dar 9 dividido por 2, dá 4,5, multiplicado por 3, a área 13,5 centímetros quadrados. Vamos conferir para ver se a fórmula está correta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e mais a metade de um quadradinho. Então, 13,5 centímetros. Bem, sugiro que você dê uma pausa e tente resolver a questão, tá? A seguinte também. Reveja os momentos iniciais que falam sobre a determinação das áreas e apliquem nesse exercício, ok? Desenhe as figuras a seguir
e determine as suas respectivas medidas diárias. Você vai numa folha, pega uma régua, e a partir das medidas que estão sendo fornecidas, desenha as figuras solicitadas e determina a área delas. Boa sorte!